E aí pessoal, tudo bem? Marcos Kogut, sócio e cofundador da K2Go Consultoria Especializada, de novo aqui com vocês, toda quarta-feira, com uma aula sobre gestão voltada para a odontologia, com foco em radiologias, clínicas e laboratórios de prótese. E na aula de hoje nós vamos abordar um tema que temos nos deparado muito, eu com o meu sócio Thiago Kemp, nas consultorias, que é depois que nós fazemos toda a parte de levantamento de preços, de custos diretos e indiretos, seja de serviço, seja de produto, nós nos deparamos com itens que o laboratório, a clínica, a radiologia oferece e que trazem prejuízo. Não que você vá querer deixar de produzir ou de fazer, ou de oferecer isso para o seu cliente, para o seu paciente, né? Mas é interessante você ter no radar quanto você precisa realizar de cada item, ou de cada serviço, de cada procedimento, de cada produto, para que ele traga a mínima rentabilidade para o teu negócio, que não faz sentido você trabalhar no prejuízo com itens. E já tivemos casos de empresas com mais de 100 itens na sua lista de preço, das quais cerca de 20% se fossem cortados, ou seja, deixado de oferecer para o mercado, traria mais resultado. E por que isso acontece, gente? Aí é interessante vocês voltarem lá nas aulas iniciais lá sobre a parte de demonstrativo de resultado, para entender um pouco alguns conceitos econômicos que nós colocamos de custos fixos e variáveis, porque cada serviço que você oferece, cada procedimento que você oferece ou produto, ele tem várias entradas de absorção de custo. Você tem o custo direto de produção, então vamos dar um exemplo, né? Você vai fazer lá um tratamento de canal. O que é custo direto de produção? Você tem os descartáveis, você tem as limas, você tem a hora clínica de uma maneira geral, mais os itens que você, a anestesia e etc. Então esses são os custos diretos. Mas tem aqueles custos invisíveis que são os custos indiretos da produção. O que é? A conta do cafezinho, do aluguel, do contador. Como que você faz esse rateio? Na contabilidade nacional, o método aceito é o custeio por absorção. Então, tudo isso é absorvido e diluído no resultado final da tua empresa. Ou seja, você faturou lá 100 mil reais lá no mês, teve 80 mil reais entre despesas, custos de fornecedores e para manter o teu negócio, folha de pagamento. Então, o custeio por absorção diz que sobrou 20 mil. E o custeio ABC, o custeio baseado em atividades que nós da K2Go nós adaptamos para o segmento odontológico, ele vai um pouco mais além. Você fazendo um rateio que pode ser até aproximado em cima de absorção de custo de cada item, você tem muitas vezes uma visão que o custeio de absorção não te dá. Que dentro daqueles 20 mil, talvez você esteja oferecendo para o seu cliente ou para o seu paciente alguns itens que não trazem retorno para a sua empresa. E aí, sem nenhuma iniciativa de aumentar a demanda, nada de preencher a agenda ou de ter mais clientes no caso do laboratório, simplesmente reduzindo alguns itens do que você oferece, você melhora o teu resultado financeiro. É meio complicado, né? Mas a intenção é passar para vocês aí um modelo muito básico, partindo de algumas premissas, e esse modelo, como a gente vem trabalhando muito em cima de clínica, eu fiz esse modelo resumido pensando no laboratório de prótese, onde ele tem uma estrutura de funcionamento, uma estrutura de mão de obra, tem os setores dentro do laboratório e tem 4 itens que ele oferece para o mercado, para facilitar a análise. Mas isso você pode elevar a 200 itens, a toda a tua lista de preços, não importa. E para isso existe a nossa consultoria. Isso é um dos produtos que nós oferecemos e se você tiver interesse em fazer esse levantamento na sua empresa, é só você entrar em contato conosco na k2go.com.br, vocês podem verificar, está aí na tela, que a gente vai até você, nós fazemos um briefing, é muito mais em conta do que você imagina e o resultado muitas vezes é absurdo no resultado da empresa. Tá bom, gente? Vale muito a pena fazer uma consultoria especializada e principalmente uma consultoria que entenda o teu negócio, que entenda o segmento odontológico.
Bom, feito o nosso merchandising, vamos passar para o modelo. Lembrando que todos os materiais que nós apresentamos nas aulas, você pode solicitar através do contato lá no nosso site, a gente disponibiliza o download sem custo algum, porque isso é o que alimenta a nossa comunidade. Assim como você pode postar itens na nossa comunidade que serão muito bem-vindos. Então vamos lá. O que é o custeio ABC? Um histórico rápido. O custeio ABC é o custeio baseado em atividades. Ele foi desenvolvido, ele foi pensado no início da década de 90 por um pensador, por um pesquisador econômico e um consultor, professor chamado Robert Kaplan. É o mesmo Kaplan que desenvolveu o Balance Scorecard nas grandes empresas. E ele é assim muito bem aceito. Várias empresas utilizam o ABC, principalmente na indústria, para ter uma visão de item, de resultado por item. É essencial. Só que isso até é muito reservado assim para as grandes empresas. E aí, o que nós fizemos? Nós da K2Go adaptamos para o segmento odontológico. Então, nós implementamos o ABC em clínicas, em radiologias, em laboratórios, tá? Mas aqui você já pode ter uma noção de como que funciona, qual que é o princípio por trás do ABC. Vamos lá então? Bom, então começando ali nós temos 3 dimensões para a mensuração do custo, perdão, onde o primeiro nós temos que ter uma ideia, nós temos que identificar quanto custa a mão de obra na tua empresa e como ela é distribuída entre os setores. Então eu fiz aqui um atalho, nós vamos lá direto para mão de obra versus setores. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho para ficar mais visível. Então o que eu estou considerando? Nesse modelo simplificado, eu tenho o funcionário João, que ele é ceramista, eu tenho a Maria, que é operadora de CAD/CAM, ela faz tanto planejamento quanto cálculo de usinagem, o Pedro, que se concentra somente no gesso, e o Paulo, que se concentra em tudo que é a parte lá de metal, a metalurgia, a resina. Então toda a produção que não seja digital fica na incumbência aqui do Paulo. E tem a Bruna, que cuida de toda a parte administrativa. Então esse é o nosso modelo simplificado. Aqui eu já coloquei salário mais encargos, quanto que pesa essa folha de pagamento. Então nós temos um total aqui de R$ 21.000. E a lógica, a mágica do ABC, que é o custeio baseado em atividades, o Activity Based Costing, começa na alocação da mão de obra. Então, por exemplo, se eu tenho lá o João que é ceramista, a mão de obra dele é 100% alocada na aplicação de cerâmica, e nesse caso aplicação de cerâmica e maquiagem, tá? Vamos supor dessa forma, porque ele vai atuar em toda a parte final lá da produção, né? A parte de maquiagem, estratificação e acabamento. Então ele não dedica nem um minuto do tempo dele para vazamento de gesso, para planejamento e usinagem de CAD/CAM e nem para metalocerâmica, talvez lá uma parte de acabamento, de ajuste, mas a gente aloca aqui o esforço dele 100% em aplicação da cerâmica. Assim como a Maria, que é CAD/CAM, então nós colocamos aqui zero, lembrando que aqui tem uma somatória, só que tem que fechar 100%, senão você não absorve toda a folha de pagamento desse funcionário, né? Então, assim, a Maria não faz vazamento de gesso e ela é 100% concentrada no planejamento e cálculo de usinagem do CAD/CAM, ok? Assim é o Pedro, que é 100% em gesso, o Paulo, que ele cuida somente lá da parte de metalocerâmica, e a Bruna do administrativo. Nós distribuímos aqui 25% de cada setor, porque ela se vira, ela faz o acompanhamento da produção, ela dá entrada, é recepcionista, normalmente ela faz esse papel também. Então você pode fazer isso aqui de duas formas, fazer assim, com essa distribuição igual, como eu fiz, ou se você tem setores mais complexos, você vai de acordo com o faturamento do setor ou da absorção da rotina administrativa, no caso aqui da Bruna, aqueles setores que mais absorvem a parte administrativa, você pode colocar um peso maior. Para o nosso modelo simplificado, eu distribuí. Então, olhem aqui, gente, eu tenho aqui uma folha de salário mais encargos total de 21 mil, e aqui eu tenho a prova, né, a contraprova, que quando eu lanço aqui os percentuais, soma os 21 mil. Então, já aloquei, já distribuí toda a nossa mão de obra do nosso laboratório entre os setores que nós temos aqui. Agora, qual que é o próximo passo para eu ter uma visão gerencial do ABC?
eu cruzar os setores com as despesas indiretas, as despesas administrativas, aquelas que que eu falei que muitas vezes são custos invisíveis, que, por exemplo, é fácil você saber que numa estratificação você tem lá X gramas de cerâmica, né? Que numa coroa usinada você tem lá o preço do bloco, que daí você divide pela unidade de coroas ou de elementos que você consegue produzir. Mas e aluguel, luz, contador, supermercado, como que a gente divide? De novo, o ABC é para você ter essa visão. E por mais que não seja assim uma divisão exata, acreditem no que eu estou dizendo para você. A pior estimativa ABC é melhor do que a melhor estimativa de custeio por absorção na visão individualizada dos itens que você produz, tá bom? Mas assim, ninguém vai fazer uma distribuição aleatória. Por exemplo, aluguel, eu normalmente, quando nós vamos fechar uma consultoria, nós mandamos um briefing para saber como que está alocada a sua mão de obra, como que é o layout aí da sua clínica ou do seu laboratório, e daí nós já pedimos a metragem, porque o aluguel total você paga o espaço, né? Então assim, um imóvel no mesmo prédio de 100 metros é proporcional a um de 30 metros, né? Então, assim, você vai lá e faz a alocação de acordo com o que cada setor ocupa. No caso aqui, a aplicação de cerâmica, eu coloquei lá que ocupa 20% do espaço. Normalmente as áreas de gesso, as áreas sujas, elas têm um espaço um pouquinho maior, a não ser quando tem muita aplicação de cerâmica, né? Eu estou falando aqui nesse modelo que é bem simplificado. Cadicão ocupa pouco espaço e metalocerâmica normalmente ocupa um espaço um pouco maior. De novo, modelo hipotético, você pode fazer um critério de distribuição mais exato de acordo com o layout aí do teu negócio. E aí eu usei o mesmo critério para a divisão da conta de luz, tá? Então aqui, a absorção, você pode colocar o seguinte, não, mas eu tenho o Cadicam, ele absorve muita luz. Tudo bem, eu posso inverter aqui, tá? Mas nos outros setores tem fornos que absorvem até mais luz às vezes do que Cadicam, então enfim, eu fiz essa distribuição, fecho os 100% para a gente distribuir essa conta sobre os setores. A contabilidade, separei aqui igual para cada setor. Supermercado, normalmente se você tem assim mais gente lá no setor de metalocerâmica, no setor de metalurgia, e você vai lá e compra pão, então o cafezinho, o lanche, almoço, enfim, as pessoas acabam absorvendo mais de acordo com a quantidade de pessoas no setor. Nesse caso, como nós temos aqui uma pessoa em cada setor, eu distribuí aqui 25% para cada uma. Considerando que também aqui entra a conta de material de limpeza, que normalmente usa um pouco mais ou menos, dependendo do perfil do trabalho da área, mas aqui para facilitar a nossa análise fiz uma distribuição igual. E aí nós temos aqui uma prestação de 3.600 que é a prestação do Cadicam, que não faz sentido o Metalocerâmica pagar a prestação do Cadicam, né? O Cadicam, a princípio, ele tem que se pagar. Então, 100% dessa despesa eu já lancei aqui no planejamento e usinagem Cadicam. E aí fechou. Então, se nós temos aqui a mão de obra, nós já fizemos aqui a alocação e o total das despesas, quando eu cruzo aqui, isso aqui é a somatória desses itens, fechou aqui 9.900, 9.900. Então, puxando lá a mão de obra que nós tiramos daqui, dessa distribuição, né? Aqui tem uma fórmula que vai buscar lá a mão de obra, tá? Exatamente lá no setor de cada setor. Então, somando mão de obra mais os custos indiretos de produção, nós temos aqui um total de 30.900. O custeio direto mais o custeio de salários, todo o custo indireto de produção. Tá ok, gente? Então chegou aqui nesse valor. E aí o próximo passo é a gente passar isso para os produtos que nós temos. Quanto que cada produto absorve de cada setor. Por exemplo, setor de aplicação de cerâmica ou maquiagem. Aqui sempre tem que fechar 100% para você absorver todos os custos. Digamos que ele é absorvido 20% pelas coroas de resina, 40% pelos copings de zircônia, 40% pela faceta fresada e 0% de ponte alói.
Isso aqui é bem aleatório, tá, gente? Isso aqui você tem noção de quanto cada setor absorve. Vazamento de gesso, 30% para as coroas, 20% para coping, faceta e pontes. Fechou aqui os 100%, de acordo com o perfil de cada trabalho que passa lá no setor de vazamento. Planejamento e usinagem de CAD/CAM. Aqui não entra coroa de resina, entra coping de zircônia, coroa, faceta fresada e não entra ponte de alói. Então, assim, dois itens aqui absorvem 100% do planejamento e usinagem de CAD/CAM. E por último, a metalocerâmica, que é absorvido pelas coroas de resina e pela ponte. Tá? Então, assim, aqui nós já temos aqui a absorção de cada item, de cada setor, e aí nós vamos lá para o nosso relatório gerencial. Então, quando nós chegamos lá, aqui nós temos o preço de venda unitário de cada item, da coroa, do coping, da faceta e da ponte. Nós temos quanto que foi de insumo, isso aqui são valores aproximados, é aquele custo direto. Então, assim, quanto que você pagou na resina, quanto que de zircônia, mais fresa, mais broca que vai para fazer um coping, são valores estimados, que é importante você ter essa conta. A faceta usinada, então assim, eu tenho um bloco que eu utilizei, quanto que custa esse bloco, e a ponte, quais são os elementos que compõem a ponte para chegar nesse custo direto de insumos de produção. E aqui nós temos a quantidade vendida, uma quantidade hipotética que eu lancei aqui, ó, 200 coroas, 250 copings, 50 faceta e 50 pontes. Aí quando eu multiplico o preço de venda unitário pela quantidade unitária, que é essa fórmula aqui, ele me dá o faturamento por item. Tá ok, gente? Aqui de cada item, então nesse determinado mês nós tivemos lá um faturamento de 18 mil com as coroas de resina, 30 mil com copings de zircônia, 14.500 de faceta fresada e 15 mil de ponte alói. E aqui nós temos o custo direto total, porque daí eu peguei aqui o insumo unitário vezes a quantidade vendida, tá? Tá aqui a fórmula, né? E dá o custo direto de produção total. E aqui é que vem ele vai buscar lá aqueles 30.900 que nós vimos aqui, tá? O custo direto de cada item é absorvido pelo percentual que ele absorve de cada setor. E aí nós chegamos no custo indireto total da produção desse determinado item. Lembrando que, claro, né, aqui é um exemplo super simplificado. Claro que para você fazer uma coroa ela passa por diversas etapas, mas com esse modelo nós temos condições de mapear todas as etapas, por isso que nós fazemos a primeira tarefa da consultoria é viver um dia ao lado dos colaboradores para saber como que é a alocação de tempo deles, a alocação real de tempo, e isso é explodido para todas as áreas onde ele atua, e aí a gente consegue chegar num valor assim bem, muito assertivo de absorção de custo indireto. Bom, seguindo aqui. Então eu tenho custo direto, custo indireto e aí eu tenho imposto sobre venda. Vamos supor que você está pagando lá 11% no Simples Nacional. Então você tem aqui um faturamento de 18, nesse item aqui, vezes 11%, você tem aqui o quanto que esse item contribui no pagamento dos impostos sobre o faturamento. E aqui comissões, vamos supor que você paga 10% de comissão para cada setor desse. Então, de acordo com o faturamento, né, digamos que a comissão não seja por item, seja pelo valor, aí você tem aqui o total de comissão. E aqui vem o resultado. O que é o resultado? É o faturamento menos o custo direto, menos o custo indireto, menos os impostos, menos a comissão. Quanto que deu? Então, assim, a coroa de resina contribuiu esse mês com 1.860 para o teu resultado, coping de zircone R$ 9.000, opa, faceta fresada deu menos 1.150 e ponte deu 6.115. E quando você soma tudo isso, você tem aqui ó, o lucro antes do imposto de renda de 15.800. Eu fiz aqui de propósito a faceta fresada dando prejuízo, por quê? Daí você pode comentar, puxa, mas isso é um item extremamente rentável, né? Ele custa de insumo lá R$ 47, eu consigo vender por quase 300, né? Por que deu prejuízo? Porque ele absorve custo de mão de obra, ele absorve custo da parcela do CAD/CAM, então ele tem que ter uma escala mínima para chegar no ponto de lucro. Se você vendeu só 50,
faceta usinada, não paga a conta, tá? Olha que coisa, né? Então não paga a conta. Digamos que você tivesse conseguido vender 60 unidades. Olha aqui, ó. Aqui ela já sai da zona de prejuízo, entendeu? Então assim, isso é normal quando você, por exemplo, adquire um CAD/CAM, começa a produção, é óbvio que os itens do CAD/CAM eles só vão se pagar na medida em que você começar a fazer aquela migração de metalocerâmica para zircônia, para blocos, né? De silicato de lítio, enfim, tudo aquilo que você usinar. E aí tem um tempo de maturação. Mas o que é muito comum a gente observar é em empresas já com muitos anos no mercado, que atua com todos os setores, que tem o CAD/CAM, que tem a área da a parte de resina, tem a metalurgia, e vários itens são vendidos no prejuízo por falta de fazer esse nível de apuração. Tá bom, gente? Então, assim, tem dúvida? Entra na nossa comunidade, k2go.com.br, acesse o nosso site, lá nós temos vários conteúdos sobre gestão, tem dicas técnicas, tem os podcasts que são sempre voltados aí para odontologia, com temas muito legais que eu tenho certeza que vocês vão curtir, vocês podem baixar no Spotify para escutar no carro. E curtiu? Tem interesse em contratar a consultoria? Faça contato conosco, custa muito menos do que você imagina e o resultado é sempre surpreendente. Tá bom, pessoal? E também entrem e surgiram novos temas para a gente abordar em nossas aulas. Valeu, pessoal. Então, até a próxima quarta-feira com uma nova aula sobre gestão voltada ao segmento odontológico.